O mundo parou para ver Cabul, para ver o Afeganistão. Agora, você já parou para pensar? Tem a imagem aí, Natália? Sim. A imagem do aeroporto foi a imagem mais, eu acho que uma das imagens mais divulgadas ontem, né, no mundo inteiro. A loucura da população querendo fugir do Afeganistão por causa que o Afeganistão voltou para as mãos do Talibã, né? Agora, eu como sou curioso, eu fiquei pensando, e aí a gente mostrou ontem, né? Tem outras imagens, Natália, entra no Google, coloca Talibã, coloca Cabul, coloca Afeganistão, vai ter um monte de imagem, e você vai ilustrando a minha fala enquanto a gente mostra as imagens. Eu parei para pensar, o que isso daí representa? Porque se você for fazer uma leitura superficial, você acha que esse povo é tudo doido, né? Você acha que... Não, esse povo... É porque são radicais fundamentalistas, são homens de guerra. Eles já governaram lá o Afeganistão. Já governaram, já estiveram no poder. Aí veio a interferência americana. 20 anos os Estados Unidos ficou no Afeganistão. E aí o presidente Biden falou, não, o que tinha para ser feito lá nós já fizemos, nós vamos embora. E aí deu no que deu, o Talibã assumiu o poder. Só que é o seguinte, eu não sabia, o Trump tinha assinado já um acordo com o Talibã em 2020, você sabia disso? Ele assinou lá um acordo com o Talibã, falou, não, é só vocês não atacar aqui, não atacar lá, fazer isso, fazer aquilo outro, e nós vamos devolver o Afeganistão para vocês. E aí o Biden, né, cumpriu o acordo. E tá lá o Talibã no poder. Agora, volta aqui para mim agora as imagens. Eu quero só, rapidamente aqui, rapidamente. Você sabe que o planeta que a gente vive, ele é governado pelas superpotências e por quem tem dinheiro. E essas pessoas que têm dinheiro, elas não têm dinheiro de hoje. Elas começaram a explorar os outros países mais pobres já tem um tempo. Foi assim aqui no Brasil, e ainda é. É assim na América Central, até hoje. É assim na África, é assim na Ásia, é assim no Oriente Médio. E aí eu vou só te dar uma dica aqui. Um exemplo rápido. Em 1908, é isso, né? Para não errar aqui, para não falar... 1908. 6 anos antes da Primeira Guerra Mundial, descobriram poços de petróleo no Irã. Quem que foi lá? Os britânicos. E aí os britânicos abriram lá uma indústria de exploração, ou uma estrutura toda para explorar o petróleo no Irã. E aí eles empregaram mão de obra iraniana, os britânicos. E ficaram lá até 1933, explorando petróleo. Sem dar nada para o povo iraniano, explorando a mão de obra, davam muito pouco, davam 16% do que ganhavam os britânicos. Petróleo, 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 né? Qual que é o interesse dessas grandes nações? Petróleo. 1933 tem uma revolta, eles falaram, não, nós vamos agora fazer hospitais, nós vamos fazer escolas, nós vamos ajudar o povo iraniano, porque nós, ingleses, vamos ajudar. Não cumpriram a promessa. E aí, meu amigo... continuaram explorando os iranianos e petróleo, 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 até que em 1951 teve uma grande revolta e assumiu um governo democraticamente eleito. Um nacionalista lá no Irã assumiu o governo. Daqui a pouco você vai entender por que eu estou contando essa história. Assumiu o governo no Irã, beleza? O que aconteceu? Os Estados Unidos, junto com a Inglaterra, promoveram uma espécie de golpe e tiraram o governo democrático que foi eleito lá no Irã. Por quê? Eles queriam petróleo. E esse cara que tinha entrado no poder, ele criou uma espécie de Petrobras iraniana lá. Falou, não, o petróleo é nosso, é nacional, vocês não vão mais explorar. Tiraram o cara do poder e colocaram uma ditadura comandada por que eles chamam de Shah durante 2 décadas.
2 décadas a ditadura ficou lá no Irã, patrocinada pelos americanos e pelos ingleses. Quando eles perceberam, depois de 20 anos, que eles começaram a perder o controle dessa ditadura e a revolta popular gigante, olha só onde começou a história, hein? 1908. Nós estamos agora onde? 1953. Depois, 1973, dura a ditadura. A ditadura que os caras mantiveram, olha, 1908 a 1973, tirando o petróleo do Irã. Por que eu estou contando essa história, tá? Porque depois os Estados Unidos dão dinheiro para o Saddam Hussein, o mesmo Saddam Hussein que eles mataram. Eles deram dinheiro, patrocinaram o Saddam Hussein contra o Irã, porque o Irã estava oferecendo resistência para a exploração do petróleo que os Estados Unidos e principalmente os britânicos, os ingleses, estavam tirando lá do Irã. Por que eu fiz todo esse desenho? Porque essa história começou aonde? 1908, no Irã. E aí depois da Segunda Guerra Mundial, quando os turcos otomanos perderam o poder lá no Oriente Médio, quem que foi explorar o petróleo lá e dividiu o Oriente Médio? Os ingleses novamente, junto com os franceses. A França ficou com a Síria e com o Líbano, os ingleses ficaram com o Afeganistão, ficaram com o Iraque, explorando o quê? Petróleo, petróleo. Se você for pesquisar hoje no mundo, quem detém essa faixa do Oriente Médio é que detém o poder no mundo. Só que a coisa tem mudado planetariamente, né? E agora eu quero só perguntar uma coisa para você. Em algum momento da história, você viu a China aprisionar alguma nação? Nós que, eventualmente, achamos que os chineses são alienígenas. Você vê o alienígena chinês indo pegar petróleo em algum lugar? Aonde que é o investimento da China? Aqui, ó. E quando a revolução é aqui, fica muito mais difícil de explorar um povo. Quando a revolução é intelectual, é científica, como tem acontecido na China, e eles estão dominando o mundo com a inteligência artificial e com a ciência e com a tecnologia, fica mais difícil o domínio. E nessa guerra, os Estados Unidos estão perdendo. Os ingleses estão perdendo. Eu acho que é um desenho só que eu fiz para a gente tentar entender esses mecanismos de tomada de poder nesse planeta, de manutenção de poder nesse planeta, de enriquecimento. Por que alguns países são infinitamente mais ricos que outros? Será que é único exclusivamente porque trabalham dentro ali das suas fronteiras, produzindo? São pais do marketing e do comércio? Será que é só isso? Ou será que vivem com escravos nos dias de hoje? Gente trabalhando nesses países de terceiro mundo para eles. Como nós aqui. Nós trabalhamos para os americanos. Por que o teu botijão de gás é tão caro? Para pensar um pouquinho. Tua gasolina não é produzida aqui? A gente não tem pré-sal? Aonde que é feita a refinaria? Onde que é a refinaria que faz o refino da nossa Petrobras, do nosso combustível? É no Brasil? A gasolina sai daqui para ser refinada lá pelas petroleiras, lá, sei lá, americana e de outros países, e os ingleses devem ter o braço aí também, né? E revendem para nós. E nós estamos dando dinheiro para esses caras. É isso. E está todo mundo quietinho, porque o governo brasileiro dá benção para esse povo, porque senão a gente era Venezuela, né? Venezuela não deu benção, olha o que virou. Né? É claro que é outro modelo de governo, outra filosofia, mas isso é um outro assunto, não vou me alongar. Vamos lá, pessoal.